Deus, Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Amados, vamos lá. Primeiramente, eu quero que você abra a Bíblia em Sofonias 3. É um livro bem pequenininho, um livro depois de Abacuque, depois de Jonas, Ezequiel. Sofonias capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. É meio ruimzinho de achar, porque às vezes tu passa 3, 4 páginas e já perde ele, já, porque acho que ele é 2 páginas ou 3 páginas. Abacuque também é bem pequenininho. 3 partes. Às vezes já passa já o livro já. Bem, amados, Sofonias, capítulo 3. Para quem não sabe quem que é Sofonias, ele fez parte de uma família de alta posição social em Judá. Muito possivelmente com parentesco de linhagem real. A declaração inicial do autor afirma sua ascendência social, o que é uma característica em comum à trajetória dos profetas de Yahvé. Sofonias era descendente da 4ª geração de Ezequias. Amém. Para vocês entenderem quem que é Sofonias. E a palavra de Deus vai dizer em Sofonias capítulo 3, vou ler o versículo 1 ao 5, tá bom? Ai da filha, cidade rebelde e imoral, obscena e opressora, não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção, não confia em Yahvé, o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim, Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a Torá, a lei. No entanto, no meio desta cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu já quero pedir para você abrir a palavra em Abacuque, um livro antes ali, tá? Mas vamos ler bastante a palavra para você entender. E o tema da minha ministração é Vivendo pela Fé em Tempos de Crise. O que o João falou aqui, né? Sobre fé. Eu creio que Deus, Ele usa qualquer um quando quer falar. Amém? Eu creio que Ele usou o João.
para falar sobre fé, que nós temos que acreditar no nosso Deus, confiar nele. Glória a Deus. E temos que ter uma aliança com o nosso Senhor. Amém. Porque o nosso Deus, ele não só executa justiça para com os justos e os que não são justos. Ou seja, a igreja também passa através do tribunal do Senhor. Os homens de Deus, os cristãos, passam pelo tribunal de Deus, sob o juízo de Deus. Não é porque nós estamos aqui dentro da igreja que nós estamos longe do juízo de Deus. Todos nós receberemos o juízo de Deus no tempo certo, e Ele sempre está olhando para mim e para você. Aleluia. Não é que porque nós estamos aqui que nós receberemos a nossa salvação. Não é assim. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso papel, confiar em Deus, viver com Deus, na doutrina do Senhor, recebendo os seus ensinamentos, porque, como nós vamos ler aqui na palavra, Ele executou justiça até para o seu povo, que foi o povo judeu, o povo de Israel. Esse capítulo que eu li aqui em Sofonias fala sobre isso, sobre Deus falando sobre o povo, sobre Israel naquela época, sobre Jerusalém naquela época. E Sofonias, ele foi um profeta que viveu ali antes de Abacuque, ainda aqui está para frente, mas ele viveu antes de Abacuque, ali pregando sobre a palavra de Deus, para que o seu povo viesse a se consertar. Então, quando Abacuque ainda era pequeno, Sofonias pregava para o povo, para o povo ter arrependimento, para o povo andar nas leis do Senhor, sobre o que Deus queria fazer para eles, o que Deus tinha para eles, mas que o povo sempre voltasse ao Senhor. E quando o profeta via, o povo ia para um lado e Deus para o outro. E isso aconteceu há muito, muito tempo, ali antes ainda de Sofonias, antes de Abacuque. O povo sempre tem saído da presença de Deus, saído dos caminhos do Senhor. Foi o que João falou aqui, que muitas vezes nós saímos da presença de Deus, muitas vezes nós olhamos para o lado e se perdemos do caminho do Senhor. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós sigamos sempre o caminho dele, independente do que aconteça, independente do que vier, independente do que está para acontecer, mas que nós sigamos sempre no caminho de Deus. Não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Vamos ali em Abacuque, capítulo 1. Quem era Abacuque? Abacuque era um profeta em Judá por volta de 600 a.C. Não estou lendo a Bíblia, tá? Mas só que você não está procurando, mas não estou lendo. Esse aqui é o meu esposo, tá bom? Vocês estão procurando aonde está isso, mas fica ali em Abacuque capítulo 1, tá? Vamos ler. Então, ele era um profeta em Judá por volta de 600 a.C., num tempo de corrupção e eminente invasão babilônica. Naquela época, Judá estava passando pelo juízo de Deus quanto ao pecado e não comprometimento com Deus, com a sua palavra. Abacuque foi convidado por Deus para a missão de pregar sobre a decisão divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá naquela época era Jeoaquim, onde é descrito pelo profeta Jeremias. Ou seja, o profeta Jeremias já profetizou sobre esse rei, sobre o que ele iria fazer de mal naquela época que ele estava governando aquele povo. E Abacuque morava em Judá perto do fim do reinado do rei Josias e no começo do reinado de Jeoaquim. Só para você entender. Vamos lá, para a palavra de Deus. Abacuque 1, versículo 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me dês ouvidos?
Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nossa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia e litígio é comum. Ou seja, aqui o profeta Abacuque chega a Deus clamando pelo seu povo. Aqui fala que ele era um profeta, Abacuque, mas ele não profetizava, ele apenas conversava com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor e o Senhor falava com ele. Versículo 4: Por este motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a injustiça é pervertida. Resposta de Deus: estou agindo. Versículo 5: Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônicos, a nação cruel, impiedosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar das habitações que não lhe pertencem. Ou seja, aqui Deus começa a executar juízo sobre Judá, sobre aquele povo que era para estar na presença de Deus, que era para caminhar com Deus, que era para seguir as suas leis, que era para seguir a sua palavra, mas aquele povo que estava totalmente desviado dos caminhos de Deus. E aonde que Deus ele envia aquele povo babilônico até Judá para que executasse juízo sobre aquela terra. E Abacuque ali clamando ao Senhor, vendo tudo aquilo acontecer, certo, com muita tristeza no coração. E Deus falou com ele naquele momento que ele iria executar juízo. E eu vejo assim Abacuque nesse momento, vamos dizer que triste com aquele povo, porque ele conhecia aquele povo, mas ao mesmo tempo ele sabia o que aquele povo estava fazendo de errado perante a Deus. E eles não queriam se converter dos seus maus caminhos. Até porque, como eu falei, que Sofonias já vinha falado no reinado do rei Josias, já havia pregado para aquele povo, profetizado que o Senhor iria decretar juízo sobre aquele povo, mas eles não deram ouvidos para Deus. E nessa época de Abacuque, o Senhor executou juízo sobre aquele povo. Versículo 7, vamos lá. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiças com as próprias mãos. Os babilônios está falando. E todo o seu juízo, eis, vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Seus cavaleiros espalharam-se por toda parte, eles vêm de longe, voam como águia, faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento no deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra, por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passa com ímpeto de uma ventania e segue adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto tem como Deus minúsculo a sua própria arrogância e força. Ou seja, essa era a força dos babilônicos naquela época. Eram povos muito temidos e não havia muralhas, fortificações que eles não pudessem entrar. E ainda mais nesse momento, Deus estava nesse meio, Deus que autorizou a ida do povo babilônico até Judá, para que se executasse os juízos de Deus. Vamos lá, versículo 12.
Ó Yahvé, meu Elohim. Aqui é a segunda questão do profeta a Deus. Ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, Kadosh, santo. Porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ou seja, Abacuque questiona, né? Tu designaste essa nação, os babilônicos, para executar juízo. Versículo 13: Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então, por que tens paciência com os perversos? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ou seja, aqui Abacuque questiona Deus, né? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que Deus tem paciência em ver o povo babilônico destruindo o seu povo, os seus filhos? Por quê, né? Por que Deus faz isso? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso, e a ninguém devem satisfação. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com a sua rede, e nela o arrasta para onde deseja, então comemora a insulta. Por este motivo, ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graças à sua rede, vive em grande conforto e segurança, e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade as nações? Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Ou seja, aqui Abacuque já sabia que Deus iria fazer juízo sobre o seu povo, e ele sentiu em seu coração que ele deveria esperar a vontade de Deus. Eu creio que naquele momento não tinha o que ser feito perante a Deus para que Deus anulasse aquele juízo, porque com certeza Deus conhecia os corações de todas aquelas pessoas que estavam ali, e com certeza aquelas pessoas estavam muito endurecidas, porque há muito tempo havia sido pregado e profetizado sobre o Senhor, sobre o que Ele podia fazer, sobre o que não podia, e eles não conseguiram voltar para a presença de Deus e continuar os seus maus caminhos, seguindo as suas vidas conforme aquele povo estava vivendo. Vamos lá, Abacuque 2, versículo 2. Resposta de Deus: viva pela fé. Olha só, viva pela fé. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Olha só o que Deus está falando. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Nós viveremos pela nossa fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Seol, a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio, com canções e provérbios de escárnio, e dirão: ai daquele que acumula e que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores?
não despertarão os que farão estremecer o medo? Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações e outros povos igualmente te saquearam, porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramasse a destruição de muitos povos, trazendo a vergonha para a tua própria casa, e porquanto pecaste contra a ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá de conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo, contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da tua mão direita de Yahvé se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da tua matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado, mediante a violência que desferiste contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida para um artífice, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Ou seja, que Deus está falando sobre aquele povo, o que ele estava fazendo. Olha só quanto pecado, quanta maldade ele estava fazendo. Inclusive ainda idolatria, estavam esculpindo imagens para adorar. E versículo 18, ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por artes, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Porque faz tais objetos, deposita sua confiança na sua própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Ou seja, nosso objeto é nosso Deus, não tem outro, não tem imagem, não tem escultura, é o nosso Deus vivo, e Ele veio, morreu por mim, por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está no nosso meio. Nosso Jesus vive, não é que nem imagens que eram feitas naquela época que não falavam, não escutavam, apenas ficavam ali parados, mas as pessoas ainda o adoravam. Mas o nosso Deus, Ele está no nosso meio, fazendo milagres, Ele está no nosso meio, cuidando de mim e de você. Amém? Vamos lá, versículo 20, mas Yahvé, sim, Ele está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus, Ele está vivo no seu santo templo. Capítulo 3, versículo 1. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração
em estilo de forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesas, obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos, também em nossa época, ainda que estejais irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Ou seja, aqui Abacuque ora a Deus, ainda clamando por Deus, para que Deus venha fazer as obras que Deus fazia para o seu povo, quando Deus caminhava com o seu povo, alimentava o seu povo, estava no meio deles. Então Abacuque, ele conhecia a Deus, entendia a Deus, e com certeza ele conheceu tudo que Deus fizera ao seu povo, quando aquele povo ainda era fiel a ele, quando aquele povo ainda seguia ele. Abacuque ainda, eu creio que escutava histórias dos seus antepassados, falando das obras de Deus, o que Deus executava de bom para o seu povo, e ele ainda clamava a Deus pelo aquele povo de Judá que não queria saber de Deus. Versículo 16 do capítulo 3. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ou seja, depois que Deus falou com Abacuque, ele se sentiu desse jeito. Às vezes a gente pergunta como que Abacuque se sentiu perante a decisão de Deus. Foi desse jeito aqui. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ou seja, Abacuque, ali, o que ele fez? Ele viveu pela fé, esperou o juízo de Deus, esperou o que Deus iria fazer, porque eu acredito que ele sabia que aquele momento ali seria o melhor para aquele povo. Aí, às vezes a gente se pergunta, mas o juízo de Deus é melhor para as nossas vidas? Às vezes sim, irmão. Às vezes o juízo de Deus é que nos coloca na linha, às vezes o juízo de Deus é que nos traz para a realidade, às vezes o juízo de Deus é que nos faz voltar de novo para a casa dele, como filhos pródigos. Muitas vezes o juízo de Deus é aquele que nos dá puxão de orelha, ou seja, muitas das vezes, amados, eu sei que é difícil falar isso, e compreender mais o juízo, muitas vezes o juízo de Deus é o melhor para nós, para que nós volte para a presença de Deus, volte para os alinhamentos de Deus, porque Deus, ele sabe que se ele não executar juízo sobre o seu povo, sobre as nossas vidas, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas não é assim, amados. É fazer o que Deus quiser de mim, de você, das nossas vidas. Não é na nossa força, não é no nosso jeito, mas é do jeito de Deus, do jeito que Deus quer para mim e para você. Então temos que viver para Ele e com Ele e sempre para Ele, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos corrais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ali o profeta Abacuque confiou totalmente na decisão de Deus e acreditou com fé que
a execução do juízo sobre aquele povo seria a melhor decisão. Eu acredito que o profeta Abacuque, muito triste com a decisão que Deus tinha tomado, mas ele esperou no Senhor, esperou que o Senhor executasse o seu juízo, porque o que nós podemos muitas vezes é orar a Deus, pedir a Deus, mas quem vai fazer todas as coisas é o Senhor. Hoje estamos aqui em poucas pessoas, está faltando bastante pessoas aqui, mas não sabemos por quais motivos, mas Deus sabe. Mas o que a palavra de Deus fala hoje para nós, para mim, para você, é que nós tenhamos compromisso com o Senhor, porque na hora certa Deus pode executar juízos sobre seus filhos, sobre a igreja. Não estou pregando para os ímpios lá fora, mas estou pregando para nós que somos filhos, que muitas vezes achamos que Deus, que por nós só estar vindo na igreja, só fazendo o básico para Deus, muitas vezes nós achamos que isso é o suficiente para o Senhor, mas realmente não é, amados. É difícil escutar isso, mas infelizmente não é. Deus, Ele quer mais e mais de mim e de você. Ele quer comprometimento, quer que estejamos sempre nos seus caminhos, muitas vezes sem parar, muitas vezes parar de reclamar, parar de murmurar contra Deus sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos passando, sobre o que estamos vivendo, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Antes de você, eu e você, na verdade, eu se coloco também, antes de eu e você reclamar e murmurar contra Deus, Ele já sabe. Ou seja, não adianta nós reclamar com Deus se nós não estamos fazendo nem a nossa parte, nem o que é para nós fazer. Amém? Estamos vivendo pela fé. E hoje, grandes tempos estão como Judá nos dias de hoje. Ou seja, grandes igrejas estão como Judá. Os filhos do Senhor estão como Judá. Líderes e membros vivendo totalmente contra a palavra de Deus, criando seus próprios ensinamentos e tirando toda a autoridade de Deus de suas vidas. Ela não é. Muitas pessoas estão vivendo assim, mas infelizmente. Igrejas com grandes líderes, criando seus próprios ensinamentos, criando suas próprias maneiras de viver, e trazendo muitas pessoas, amados, a seguirem esses falsos ensinamentos, essas falsas visões. Infelizmente tem muitas igrejas assim, amados. O que você vê hoje no mundo ou em sua vida que te leva a clamar como Abacuque? Ou seja, o que você vê hoje que te leva a clamar sobre o que a igreja tem vivido? Não estou falando a igreja Celeiro de Almas, estou falando a igreja em si, o que a igreja tem vivido nos dias de hoje, como a igreja tem passado, como a igreja tem estado perante a Deus, como os líderes têm conduzido o seu povo perante a Deus. Judá estava passando por momentos de crise espiritual, onde o povo estava tudo errado em relação à palavra de Deus. E o juízo de Deus virá a todas as pessoas, independente de ser cristão ou não. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre todos nós, independente de sermos filhos ou não. Igrejas cheias que hoje estão vazias, e as que um dia eram vazias, hoje já não existe. Tem muitos, amados, igrejas que estavam cheias, hoje tem poucas pessoas. E aquelas que tinham poucas pessoas, amado, hoje já não existem mais. Aí eu te pergunto, é juízo de Deus isso aí? Eu não sei, mas Deus me levou a pensar nessas igrejas, amados. Falta de comprometimento do seu povo, pode ser.
falta de comprometimento dos líderes, ensinamentos errados, pode ser. Algo aconteceu para que essas pessoas saíssem da igreja, algo aconteceu para que essas igrejas se fechassem. Nós não sabemos mais, como a palavra de Deus diz aqui, ele executa juízo e Deus vai fazer o que ele quiser, para que seu povo se alinhe, para que seu povo viva conforme ele quer. Amém, amados? Amém. Então, sério, não estou obrigando vocês, tá bom? Mas essa palavra, ela veio para mim há algum tempo atrás, e realmente ela falou comigo, com o pastor, com a pastora também, uma vez. Essa palavra realmente ela é muito forte, é muito dura de escutar, mas nos trazendo, amados, para a realidade de que Deus ele pode fazer todas as coisas. Na minha vida, na tua vida, Ele pode nos colocar em lugares altos, mas Ele pode também nos colocar em lugares baixos, para que nós venhamos a entender a grandiosidade de Deus, entender os caminhos do Senhor para as nossas vidas. O povo tem se comprometido com Deus? Essa é uma pergunta que eu estou dizendo. O povo tem se comprometido com Deus? Os líderes têm se comprometido com Deus? Nós temos se comprometido com Deus? Muitas vezes estamos clamando por pessoas erradas e apenas estamos jogando nossas orações nos ares. Ou seja, nós, conforme Abacuque fez aqui, clamou pelo seu povo, buscou pelo seu povo, e mesmo assim Deus executou o juízo. E muitas vezes a gente clama por pessoas, amados, que essas pessoas venham a mudar de vida, que essas pessoas venham a seguir o caminho do Senhor, e muitas vezes essas pessoas não querem, amados. Ou seja, muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus para que essas pessoas venham mudar de vida, elas mesmo não querendo. Ou seja, nossas orações estão sendo jogadas aos ares. E nós temos que fazer conforme o profeta Abacuque fez aqui. Entregar essas pessoas a Deus e que a vontade do Senhor venha a ser feita. Não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor venha a ser feita para a vida dessas pessoas. E esperar no Senhor, conforme o profeta fez também. Ele esperou e aguardou em Deus, porque o que for para fazer, o Senhor vai fazer. Às vezes Deus reage de forma diferente ao que nós queremos ou pedimos. Por isso é que temos que viver pela fé. Independente das escolhas de Deus, Deus executou o juízo sobre o seu povo. É possível se alegrar em Deus mesmo quando tudo vai mal? Ou seja, é possível se alegrar em Deus mesmo quando tudo vai mal? Sim. Espere em Deus. Em Sofonias, Deus continua a alertar o seu povo. Aqui vai falar aqui, né, sobre o que eu já falei, na verdade, quem era Sofonias. Que a nossa fé seja inabalável, como a de Abacuque, que independentemente das situações esperou em Deus. Ou seja, amados, que Deus venha nos dar uma fé inabalável, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós sabemos no dia de hoje, o que estamos vivendo hoje, o que estamos passando hoje. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, amados, nós somos em poucas pessoas aqui, mas que nós viemos a ter mais comprometimento com o Senhor. Eu sei que outras pessoas deveriam escutar isso, mas que nós devemos a ter comprometimento com Deus, porque uma hora Deus pode executar juízo sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós não iremos entender, como aconteceu com Abacuque, ele não entendeu,
porque Deus decretou juízo sobre o seu povo, sobre Judá. Mas depois que Deus explicou para ele, falou para ele o que aquele povo estava fazendo, o que estava acontecendo com aquele povo, ele entendeu que realmente o juízo do Senhor seria a melhor escolha naquele momento. Então que nós venhamos sempre a andar nos caminhos do Senhor, escutar essa palavra, buscar ao Senhor, buscar entendimento dessa palavra, não só aqui em cima desse púlpito, em cima desse altar, mas que nós venhamos também dentro da nossa casa, estudar a palavra de Deus, buscar ao Senhor cada dia mais e mais, ter um comprometimento, uma aliança com o Senhor, conforme o pastor sempre fala aqui, e o compromisso, amados, porque Deus ele tem se comprometido comigo e com você. Deus ele tem nos dado o nosso alimento, Deus tem nos dado a nossa casa, nosso carro, nossa família, tem nos dado saúde. Deus tem comprometido a sua vida para conosco, amados. Muitas vezes nós não temos esse compromisso com o Senhor. Então que nós venhamos, amados, a entregar a nossa vida mais e mais para Deus, para que o juízo do Senhor não venha sobre nós, mas que Ele possa olhar para mim e para você e ver um homem, uma mulher, um jovem de Deus, que Ele pode contar todas as horas, todos os tempos, porque eu creio que se nós não querer, Deus vai levantar outras pessoas, Deus vai colocar outras pessoas no nosso lugar, porque Deus ele não falha e Ele não tarda. Então, eu creio que essa é uma chamada de atenção para mim e para você. Amém? Venhamos a ter compromisso com Deus cada dia mais e mais, porque eu acredito, amados, que daqui para frente ficará mais difícil para o povo de Deus, para a sua palavra, pregar a verdade, pregar a palavra, conforme muitos lugares aí já não se pode mais, ficará mais difícil. Então, se essas pessoas não tiverem comprometimento com Deus, o que vai acontecer dessas pessoas? Se hoje, como está fácil, muitas vezes não temos comprometimento, então quando ficar difícil vamos ter, né? Então que nós venhamos cada dia entregar o nosso melhor para Deus, porque eu creio que Ele está esperando por mim e por você. Eu creio que tudo que nós passar aqui, amados, perante ao Senhor, perante essa palavra, seja bom ou mal, um dia Deus, Ele nos recompensará. Ou seja, vai valer a pena. Vai valer a pena pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Não desistirmos, não podemos desistir nunca, porque eu creio que vai valer a pena. Vamos fazer a nossa salvação valer a pena. Vamos fazer a nossa vida aqui na terra valer a pena. Não apenas só sentado aí, mas fazendo a obra, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. E peço que Deus abençoe a cada um. Traga uma fé inabalável, independente da circunstância. Uma fé inabalável para mim e para você. Para que nos dias maus, nos dias ruins, a gente possa seguir em frente. Continuar conforme nós estamos fazendo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Quero pedir que vocês se coloquem de pé, vamos orar, amém? Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai querido, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Senhor, pelos seus ensinamentos. Obrigado, meu Pai querido, pela sua exortação, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, pela palavra de hoje, meu Pai querido. Por tudo, Pai, que o Senhor tem nos mostrado, meu Deus, perante, Senhor, as nossas vidas, Pai. Perante os seus filhos, meu Pai querido, que não querem viver, Pai, em sua presença. Seus filhos, Pai, que muitas vezes só querem a salvação, mas não querem, Pai, ter um compromisso contigo, Senhor. Eu quero hoje, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pedir a Ti, Senhor, uma fé inabalável, Senhor,
para todos nós, Senhor, nesta noite, Pai. Pedir a Ti, meu Pai querido, que o Senhor venha, Pai, com a Sua vontade, meu Pai querido, sobre as nossas vidas, Pai. Nos mostra, meu Pai querido, o nosso caminho. Nos mostra, meu Deus, o que fazer, Senhor, perante todas as coisas, Pai, que acontecem neste mundo, meu Deus. Peço a Ti, meu Pai querido, que o Senhor venha, Pai, nos mostrar, meu Pai querido, realmente, meu Pai querido, a Sua vontade, Pai, para que nós não façamos errado, meu Pai querido, para que nós não façamos, meu Pai querido, o que o Senhor não quer, meu Pai querido, mas que nós estejamos sempre, meu Pai querido, no Seu caminho, Pai, no Seu alinhamento, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai querido, fala conosco, meu Pai querido, cada dia mais e mais, Pai. Peço a Ti, Pai, que o Senhor venha alertar, Pai, as nossas vidas, Pai. Fala conosco realmente, meu Pai querido, alerta para cada um de nós, para que Seus decretos de juízo, Pai, não venham sobre as nossas vidas, Pai. Para que os Seus decretos de bênção, Pai, venham, Pai, sobre nós, Pai. Que nós sejamos, meu Pai querido, estejamos, Pai, com nossos ouvidos e olhos abertos, Pai, para a Sua palavra. Nós estejamos, meu Pai querido, cada dia mais e mais, meu Pai querido, na Sua presença. E eu peço a Ti, meu Deus, fica conosco, Pai, com cada um de nós, meu Pai querido. Fala, Pai, através da Sua palavra, através, Pai, de louvores, através, meu Pai querido, do que o Senhor quiser, meu Pai. Mas não nos deixe, Pai, fugir, Pai, da Sua presença. Não nos deixe, Pai, nos desviar, Pai, de Ti, Pai, dos Seus caminhos. Não nos deixe, meu Pai querido, fazer errado. Não nos deixe, meu Pai querido, pecar contra Ti, Pai. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha nos encher, Pai, com a Sua glória, Senhor. Nos enche, Pai, com o Seu amor, com o Seu carinho. Nos enche, Pai, com fé, Pai. Para que nós possamos cada dia mais e mais, Pai, pregar, Pai, a Sua palavra e os Seus ensinamentos, Senhor. Assim, meu Deus, eu lhe peço, Pai, e eu Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pastor.